Para não tomar muito do teu tempo, o tema da minha mensagem hoje é: não tente entender. Quantos aqui gostam de entender as coisas? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, talvez um pouco mais pessoal. Quantos aqui já questionaram a Deus ou a vida porque não estavam entendendo as coisas? A gente gosta de entender, e quando as coisas saem do nosso controle, elas fogem da nossa expectativa, a gente começa a falar: por que que isso está acontecendo? Em algum momento da tua vida você já fez essa pergunta. Se você não falou, você pensou: por que que isso está acontecendo? Por que que eu não estou conseguindo esse trabalho? Por que que eu estou lutando com essa enfermidade? Por que que eu estou lidando com essa situação? Por que que eu estou vivendo isso? E sabe, você não precisa tentar entender, você só precisa crer. Você não precisa tentar entender o porquê as coisas estão acontecendo ou como as coisas estão acontecendo, você só precisa crer. Quando você crê, você tira de cena o teu raciocínio lógico e você coloca em cena a tua fé que transcende a tua realidade. E sempre quando você se pauta na tua fé, você deixa de questionar e você começa a acreditar e a avançar. Quantos querem avançar aqui? Sabe, tem um versículo que eu gosto muito, Romanos 11, do versículo 33 ao versículo 36, e a palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos. É impossível você entender as decisões de Deus e os caminhos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. E a ele seja toda a glória para sempre. E amém. Como nós conseguiremos entender os caminhos, os pensamentos, as formas de Deus agir, sendo que existe uma distância muito grande entre o teu conhecimento, a sua visão do conhecimento de Deus? Nós nunca vamos conseguir entender como Deus está fazendo algo ou por que Ele está fazendo algo, porque você consegue enxergar aquilo que está na sua frente, Deus Ele enxerga aquilo que está no seu futuro. Você enxerga aquilo que está acontecendo hoje, Deus Ele sabe o que vai acontecer no teu próximo ano, Ele está preparando o teu caminho, e aquilo que você está vivendo agora vai culminar em um final melhor para você. Talvez aquilo que está te fazendo chorar hoje, vai ser o motivo que vai te fazer sorrir amanhã, porque você não entende os caminhos de Deus. E antes de entrar nos pontos da minha mensagem, eu quero compartilhar com vocês um testemunho. A palavra do Senhor nos mostra que testemunho fortifica a nossa fé. E há um tempo atrás, há 2 semanas atrás, a minha esposa, ela passou por uma situação que eu confesso para você, eu honrei ainda mais a fé dela a partir dali. Há muito tempo a minha esposa tem falado algumas coisas que ela quer começar a viver milagres. E eu não sei se isso é muito bom ou isso é ruim, porque para você viver milagre tem que existir a plataforma para o milagre. Para você viver o milagre de uma cura tem que existir o quê? Uma enfermidade. Para você provar de uma provisão divina tem que existir uma necessidade. Então sempre quando Deus ele está planejando um milagre na tua vida, Ele vai criar uma plataforma para que esse milagre aconteça. E a minha esposa, ela tem um sonho, o sonho dela é deixar de usar óculos e deixar de usar lente. Ela sonha em acordar e olhar para a minha beleza e falar como ele é lindo. Sem precisar de óculos, sem precisar de nada. Ela sonha com isso, eu oro para que ela consiga realizar esse sonho. E ela, sabe, ela começou há um tempo já, passar anualmente com a médica dela. E ela foi passando de ano em ano, teve anos em que ela passou ainda dentro dos semestres. E há 3 semanas atrás ela passou por uma primeira consulta. E sabe, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Quando ela vai para uma consulta, eu fico assim no telefone, manda mensagem, manda mensagem, manda mensagem, manda mensagem. Eu sou assim. E ela estava na consulta, eu mandando mensagem para ela, e aí, foi atendida? Ela, eu ainda estou esperando, estão dilatando minha pupila. Eu estava, mas que demora para dilatar a pupila? E aí, de repente, ela me manda mensagem preocupada, do jeito que ela escreveu, porque os homens sabem como a mulher escreve.
E um conselho de homem para as mulheres: não responda com poucas palavras. E não coloque ponto final. Se possível, ligue, mas para melhorar, de vídeo. Porque aí você consegue ver a face da outra pessoa. Eu sou assim, gente, desculpa. E ela me mandou uma mensagem falando: em casa a gente conversa. Cara, eu estava querendo... Como assim? E eu liguei para ela, falei: não, em casa. Aqui em casa, agora é 11 horas da manhã, não vou esperar. Eu liguei para ela, ela falou: o médico falou que o laudo é inconclusivo. Eu falei: como assim? Ele falou: não, ele falou que tem muitas coisas erradas aqui na minha visão e tal. Eu falei: não é possível isso. Porque eu sabia a expectativa que ela tem de poder que ela faça cirurgia quando a visão dela estabilizar. E aí ela começou a mandar umas mensagens, ela começou a falar: eu vou marcar uma nova consulta, eu não aceito esse laudo médico. E a gente, quando está passando por algo que a gente não gostaria, a gente às vezes não aceita aquela situação, é ou não é? A gente fala: eu não aceito esse laudo, eu não aceito essa situação. E ela se posicionou dessa forma, ela simplesmente falou: eu vou passar por uma outra consulta. Eu falei: tá bom, vai lá. E ela passou por uma nova consulta. E eu confesso para você que eu estava crendo que ela ia sair daquela consulta e ele ia falar: deu tudo certo, o primeiro médico estava errado e eu vou poder te ver lindo quando você acorda. Mas na hora que ela sai do médico, ela chorando me liga e ela fala: o laudo não foi positivo, eu estou com algumas complicações na minha visão e eu estou muito assustada. Naquele momento, a minha expectativa dela foi para o ralo. Só que, como marido dela, eu no telefone virei para ela e falei assim: começa a celebrar o teu milagre. Começa a celebrar o teu milagre. Se isso está acontecendo, significa então que Deus está criando uma plataforma para o teu milagre. Você não precisa ver um laudo positivo para crer no milagre, você pode crer no teu Deus e ver o teu milagre. E eu comecei a falar para ela, celebra o teu milagre, começa a declarar: você está curada, você não tem nada disso, você está melhor do que todos os médicos podem imaginar. Eu não estava, sabe, gente, fé não é você ignorar a tua realidade presente, fé é você acreditar em uma realidade superior. Fé é isso. E a minha esposa, ela ouviu as minhas palavras e ela simplesmente chega comigo em casa e ela fala: eu vou marcar uma terceira consulta. Eu falei: tá bom. Eu te confesso que até eu fui um pouco incrédulo naquele momento, porque eu falei: sabe, não pode ser daqui uns meses, por que tem que ser agora? Dá um tempo, espera um pouco. E ela quis marcar uma consulta com uma médica que ela confia, e ela foi para a consulta, e aí eu fiquei 24 horas no telefone: e aí, me dá notícias, fala alguma coisa, cadê você? Você sumiu? E ela simplesmente aparece e fala: você pode me ligar? Eu estava quase sumindo, Jesus, me arrebata agora. E a hora que eu ligo para ela: oi, chorando, o que você entende? Deu ruim, sim ou não? Deu ruim. Eu falei: o que foi minha vida? Ela virou para mim e falou assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E aí, sabe, eu fiquei incrédulo, porque não passaram 5 dias. Eu falei: me explica melhor, o que está acontecendo? Ela falou assim: eu não tenho nada. O médico disse que eu não tenho nada. E eu e ela, a gente em casa, olhando um para o outro, a gente olhou para a cara do outro e falou assim: bom, a gente tem que escolher agora no que a gente acredita. Os 2 médicos anteriores erraram ou Deus fez um milagre agora? Os médicos erraram ou Deus, eles estavam apenas com o conhecimento, a sabedoria dele, gerando a plataforma para que a glória dele se manifestasse? Ei, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como está a sua vida, talvez você não está entendendo os laudos que você tem tido na tua história, mas você serve um Deus que está preparando a glória dele para se manifestar na sua história. Você serve um Deus que está preparando o ambiente para o teu milagre. Para o teu milagre. E sabe, o primeiro ponto que eu vejo nesse contexto, onde Paulo fala em Romanos sobre o conhecimento de Deus, a primeira coisa que eu quero falar para você é que você não é Deus. Você não vai conseguir entender o que Deus está fazendo porque você não é Ele.
Não adianta você ficar perguntando por quê, para quê, não adianta você querer que as coisas saem do seu jeito, você não é Deus, entenda isso, você é um filho de Deus, você não é Deus. E o mais interessante é que Salmos 23:1, a palavra do Senhor fala que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você não precisa ficar preocupado com as situações que estão acontecendo na tua vida, você tem que crer que por mais que você não seja Deus, você tem um Deus que trabalha até mesmo quando você dorme. Você não precisa ficar preocupado, mas sabe, as coisas não estão como eu gostaria, fica tranquilo, se Jesus está no teu barco, não importa qual é a tempestade, significa que você vai chegar do outro lado. Você não precisa ficar, Senhor, mas sabe, eu queria entender. Não, abra a mão do querer entender e se contente com o milagre. Sempre quando você abre a mão do querer entender, você abre a mão de querer ter o controle. E é muito melhor você querer deixar o controle nas mãos do Senhor, do que você tentar ter o controle nas suas mãos. Porque pode ter certeza que, se dependesse dos teus caminhos, possivelmente você já teria se frustrado muito mais. Se dependesse dos teus caminhos, pode ter certeza que talvez aquilo que está te fazendo chorar hoje, que vai te fazer sorrir amanhã, seria uma história que você estaria sorrindo hoje, você poderia chorar amanhã. Não sei se você sabe, mas quando alguém está escrevendo um livro ou uma pessoa está fazendo um filme, na verdade 60% a 70% dos autores, eles não começam um livro do começo para o fim. Vocês sabiam disso ou não? Eles começam o livro do final para o começo. Porque eles sabem aonde eles querem chegar e eles só vão criando as narrativas para que você chegue até aquele final, até aquela conclusão. Quando você deixa de querer entender, você está olhando para Deus e você está falando, Deus, eu sei que você está criando uma narrativa no meu presente que vai me fazer viver um futuro muito melhor. Por mais que eu esteja limitado no meu agora, o Senhor já está planejando o meu futuro e melhor será o meu final. Quando você abre mão do querer entender e você passa a confiar, você deixa de se preocupar e você começa a descansar. Você para de querer, sabe, manter o controle e você começa a confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. Então sempre quando você tentar entender as coisas, lembre-se disso. Você não é Deus, mas você tem um Deus que está trabalhando ao teu favor. A segunda coisa é que melhor do que você questionar, é você confiar. Você pode ver, e o nosso pastor falou nesse domingo a respeito da incredulidade. E sempre quando você começa a questionar as coisas, começam a te surgir inúmeras dúvidas. E quando você olha lá em Gênesis 3, e quando você olha lá em Lucas 4, a forma que o diabo teve de tentar se manifestar, foi sempre através da dúvida. Quando ele chega para Eva, ele simplesmente vira para ela e fala, ei, vocês não vão comer se vocês comerem disso. Deus já havia falado a consequência do comer do fruto, mas a serpente vira para Eva e fala, não, vocês não vão morrer. Estava criando dúvida, estava tentando fazer Eva questionar da veracidade, a verdade da palavra de Deus. Quando Jesus ele foi tentado, o diabo aparece para ele e fala, ei, se você é filho de Deus, então faça com que essas pedras virem pão. Fala para o Senhor ordenar os anjos a seu respeito, então, se você é quem você é, então faz isso. Ele estava tentando trabalhar com a dúvida, por quê? Porque a dúvida traz questionamento, e o questionamento nos leva à incredulidade. Quando você questiona, você não encontra resposta, só te geram mais dúvidas, esfria a sua fé. Quando você questiona, você está abrindo mão de crer e você está tentando racionalizar aquilo que você não consegue entender. E é interessante que lá em Jeremias 29, a palavra do Senhor nos mostra que quem sabe os planos é Ele, não você. Jeremias 29 diz que sou eu quem sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Por mais que você tenha planos ao seu próprio respeito, e por mais que você tenha planos para o teu futuro, Deus ele tem planos ao teu respeito que são melhores aos teus planos. E hoje, sabe, nós temos que fazer uma decisão.
Ou nós vamos viver o nosso plano, que pode ser bom, mas nós não vamos viver o plano do Senhor, que é excelente, é ótimo, é perfeito. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. O plano que ele tem para a tua vida, ele sabe. Então ele sabe o caminho, ele sabe a narrativa, ele sabe o pretexto, ele sabe o que ele precisa fazer para fazer o plano dele acontecer na tua vida amanhã. E ele sabe que o futuro que você anseia é bom, mas ele tem um futuro melhor. Ele tem um futuro melhor para você. Quando você fica tentando entender as coisas, você acaba deixando de crer no que Deus está fazendo. Muito melhor do que você questionar a Deus, é você confiar em Deus. Se você já sabe, a gente pode ser muito inteligente nessas horas. Porque quando você sabe a forma com que o seu inimigo age, você já sabe como você precisa se defender. Quando você sabe que o diabo ele trabalha através da incredulidade, da falta de fé e da dúvida, sempre quando ela vier, você já sabe como você precisa se posicionar. Sempre quando vier uma palavra na tua mente falando, ei, você está preso no teu passado e você não vai fugir dele, você precisa olhar para o teu futuro e falar, ei diabo, meu passado foi crucificado com Cristo e ele tem um futuro para mim amanhã. Sempre quando a dúvida chega até você hoje, falando que você talvez não vai conseguir dar novos passos, que você não vai conseguir alcançar novos níveis, você precisa olhar para o diabo e falar, tem alguém que cuida de mim e está trabalhando ao meu favor. Sempre quando o teu agora está sendo limitado pela tua dúvida, lembre-se, tem um Deus que ultrapassa a sua realidade e está movendo todas as coisas para o teu futuro ser glorificado, Jesus ser glorificado. E eu não sei se você concorda comigo, porque existem coisas que a gente não consegue explicar, sim ou não? E eu não sei você, mas não sei se você concorda, quando você não consegue explicar algo, significa que não foi você quem fez, é ou não é? Quando você não consegue explicar algo que está acontecendo, significa que não é você quem está fazendo. E a grande realidade é que, quando nós não estamos sabendo explicar aquilo que está acontecendo, significa que é Deus quem está fazendo. Se você não está entendendo e você não está conseguindo explicar como a sua vida está assim hoje, ou como a vida te trouxe até aqui agora, só confia. Deus está fazendo algo, ainda que você não veja, ainda que você não entenda, tem alguém que te encontrou um dia e está te encontrando hoje para te levar viver um futuro amanhã. Não questiona, não fica preso na sua racionalidade, deixa a sua fé guiar você. Não seja como os discípulos que no meio de uma tempestade dentro do barco ficaram desesperados com medo do que aconteceria. Porque se Jesus está no seu barco e ele está dormindo, significa que ele tem autoridade para repreender tudo isso que está acontecendo. Se Jesus está no barco e ele está dormindo, você pode simplesmente montar sua caminha do lado dele e descansar, porque aquele que governa a tua história, ele está te guiando para viver um novo futuro, uma história melhor. Uma história melhor. E o último ponto, gente, vocês não estão gostando? Não? Deus abençoe vocês, a gente acabou agora, em nome de Jesus. Vocês estão gostando, sim ou não? Sim. Foi de verdade? Sim. Lindos. Vocês são tão falsos, tô brincando. Sabe, é interessante porque a gente se machuca quando as coisas terminam. Por exemplo, quando um relacionamento termina, você se frustra. Quando termina uma estação da tua vida, no teu momento profissional, quando terminam as coisas na tua vida, termina uma história, você fica, por que isso terminou? Por que isso terminou assim? Por que as coisas acabaram? Por que eu não consegui chegar até onde eu gostaria? Por que eu não consegui acessar o que eu queria ter acessado? A gente sofre quando as coisas terminam. Mas tem algo que a palavra de Deus diz a respeito dos finais das coisas. Olha só o que diz Eclesiastes 7, versículo 8. Eclesiastes 7, versículo 8 diz que terminar algo é melhor do que começar. Outras versões diz que o final das coisas é melhor do que o começo delas. Sempre quando algo termina, em cima de Romanos 11, a Bíblia nos mostra que quando termina, a glória é de Deus.
A Ele seja a glória, para sempre, amém. Ele fala que é porque dEle, é por Ele, e para Ele foram feitas todas as coisas. Eu quero te falar algo essa noite. Não importa o que terminou na tua vida, se foi uma estação profissional, se foi um relacionamento, não importa o que foi que terminou, a palavra do Senhor diz que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Se algo terminou na tua vida hoje, significa que algo melhor está para acontecer amanhã. O ponto final de Deus hoje significa uma nova história de Deus amanhã. Uma porta que fecha agora significa outra porta que se abre amanhã. Um ponto final hoje significa o começo de uma nova história amanhã. Não importa, se terminou, glória a Deus, Deus tem uma história melhor, um final melhor, algo melhor está por vir. Não tente entender por que acabou, não tente entender por que está acontecendo, acredite, o melhor está por vir na sua história. O melhor está por vir, porque melhor são o começo das coisas do que o final delas. Fica de pé no seu lugar. Que bom ter você conosco até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado e te edificado. Você pode deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo e continuar acompanhando a nossa igreja através de todas as nossas redes. E antes de encerrarmos, eu quero orar por você. Deus, obrigado por essa celebração. Obrigado pela vida de cada pessoa que esteve conectado conosco. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa e que nós possamos provar e viver do melhor do Senhor a cada dia nessa terra. Em nome de Jesus e até mais.